Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui um comparativo bem interessante para vocês. Moto G52 ou Galaxy A23, qual desses dois aparelhos aqui é a melhor opção de compra para você? Motorola versus Samsung. Olha, os dois aparelhos estão custando na mesma faixa de preço, por volta dos R$ 1.200 ou até menos do que isso. Traz a mesma quantidade de memória RAM e armazenamento, são 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Trazem também o mesmo chipset, o Snapdragon 680, já vem de fábrica com Android 12. Olha, são bem parecidos, até em tamanho de tela eles são idênticos, trazendo aí um display de 6,6 polegadas, apesar da tecnologia ser diferente, e tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Afinal de contas, qual deles é a melhor opção de compra? Assista e descubra aqui, mas antes vou pedir para você deixar aquele like esperto que ajuda muito o canal a continuar crescendo, e você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Pois é, os dois aparelhos são bastante similares, inclusive durante os meus testes eu notei que a diferença de desempenho entre os dois aparelhos é pequena, em câmeras os dois são bem similares, são aparelhos realmente bastante parecidos, mas dependendo da situação o outro vai levar uma pequena vantagem. Começando aqui pelo design, os dois aparelhos trazem um acabamento simples feito em plástico. O Galaxy A23 tem um visual inspirado aí na família Galaxy A52, né? Um visual que surgiu na família Galaxy A52 e agora está presente aqui também no Galaxy A23, mas com um detalhe diferente. A tampa traseira tem esse acabamento brilhante e que acaba meio que sendo imã para marcas de dedos, né? Como essa versão aqui traz uma cor clara, ela acaba disfarçando um pouquinho melhor, ele acaba acumulando marcas de dedos com muita facilidade. O Moto G52 também traz o acabamento feito em plástico, porém temos aqui uma diferença visual entre a tampa traseira e as bordas. Reparem que as bordas têm esse acabamento cromado, nessa pintura cromada, enquanto que a parte traseira tem um outro visual. Os dois aparelhos têm um acabamento simples, mas são bonitos, né? O Galaxy A23 tem um visual inspirado em modelos superiores, como o A52 e o atual A53, mas com a tampa traseira brilhante. Enquanto que o Moto G52 é um aparelho também visualmente muito bonito, e que lembra bastante até o Moto G82 5G. Os dois aparelhos trazem telas com o mesmo tamanho de 6,6 polegadas, mas em dimensões, em espessura, em peso, o Moto G52 leva vantagem, olha só que coisa, e até existe uma explicação. Falando de espessura, o Moto G52 tem 8 mm contra 8,4 mm do Galaxy A23. Ele também é mais leve, tem um peso total de 169 gramas contra 195 do Galaxy A23. Olha que coisa! E, em geral, o Moto G52 acaba sendo o aparelho mais compacto do que o Galaxy A23. A explicação mais óbvia está na tela. Acontece que o Moto G52 traz um display OLED de 6,6 polegadas contra uma tela LCD PLS do Galaxy A23 também com 6,6 polegadas. Então, em tamanho de tela, os dois são idênticos, mas se olhar com atenção, dá para notar que as bordas do Galaxy A23, as bordas da tela, acabam sendo mais espessas, tanto a borda superior quanto a borda inferior. Então, por causa dessas bordas maiores, o Galaxy A23 acaba sendo o aparelho maior. E realmente temos aqui um aproveitamento da área frontal melhor no Moto G52. Inclusive, outro detalhe interessante a favor aqui do Moto G52 é a câmera frontal, que fica em um pequeno furo na tela e ainda traz o dobro da resolução, 16 megapixels contra 8 megapixels do Galaxy A23, e aqui no A23 ela fica nesse recorte em formato de gota. Mas a câmera frontal do Galaxy A23 é melhor, apesar da resolução menor. A gente vai ver melhor isso mais adiante. Além do tamanho de 6,6 polegadas, os dois aparelhos trazem resolução Full HD+, 2400 por 1080 pixels no Moto G52 e 2408 por 1080 pixels no Galaxy A23. Uma diferença muito pequena, praticamente a mesma resolução nos dois smartphones. Mas o Moto G52 leva vantagem na tecnologia, trazendo o display OLED com excelentes ângulos de visão, cores bastante vibrantes. A tela do Galaxy A23 também é muito boa, conforme a gente pode ver, mas não se beneficia dos mesmos ângulos de visão aqui do Moto G52, porque temos uma tela LCD PLS. Então, quando a gente inclina o aparelho, a gente percebe que a qualidade da imagem fica melhor no Moto G52. Fora que as bordas ainda são mais finas aqui no Moto G52, a câmera frontal fica em um furo na tela. Então temos aqui dois aparelhos com ótimas telas, principalmente considerando a categoria de preço aqui dos dois aparelhos, mas o Moto G52 acaba se saindo melhor por trazer a tecnologia OLED. Os dois aparelhos contam com a entrada para fone de ouvido, inclusive fica aqui na parte inferior,
Eles trazem também um dos alto-falantes e porta USB tipo C além do microfone. Porém, somente o Moto G52 traz áudio estéreo. Infelizmente, no Galaxy A23 o áudio é mono. Ambos trazem aqui a entrada para cartão de memória na lateral. No caso aqui do Galaxy A23 temos o triplo slot. No Moto G52 eu não lembro, deixa eu relembrar aqui se é o triplo slot também. Não, infelizmente, o Moto G52 só suporta 2 chips simultâneos ou um chip e um cartão de memória, enquanto que no A23 a gente suporta 2 chips mais o cartão de memória simultaneamente. Os sensores digitais dos dois aparelhos ficam aqui na lateral. Vamos testá-lo, começando aqui pelo Moto G52. Tá aqui, fazer mais uma vez. Não é instantâneo, mas tem uma boa velocidade e uma boa precisão também. Deixa eu fazer mais 2 vezes. Tá aqui Moto G52 e aqui o Galaxy A23. Olha... o Galaxy A23 você tem que esperar um pouquinho antes de colocar o dedo, porque se você desligar e já colocar, ele não desbloqueia, ó. Você tem que esperar uns 2 segundinhos para ele ficar disponível. E curiosamente, ele é um pouquinho mais rápido, né? Uma diferença mínima, mas você tem que esperar esses segundinhos cada vez que desliga a tela, porque senão ele não vai desbloquear. E aqui mostrando o desbloqueio facial que está presente nos dois aparelhos, e tem mais ou menos a mesma velocidade de desbloqueio. Os dois aparelhos já saem de fábrica com Android 12 e trazem uma interface bastante diferente. No caso da Motorola, ela optou aqui no Moto G52 por uma interface mais próxima ao Android padrão, tanto que olhando, por exemplo, a barra de notificações, olhando a interface em geral, a gente percebe que tudo é mais ou menos parecido com o Android 12 padrão. Então o formato da barra de notificações, da gaveta de aplicativos, das configurações, tudo aqui lembra o Android padrão. E no caso do Galaxy A23 temos também o Android 12, mas rodando por baixo da interface One UI na versão 4.1. E a interface é bem diferente, a gente vê aqui pela barra de notificações, a gaveta de aplicativos também tem um padrão diferente, então temos uma interface diferente, personalizada aqui no Galaxy A23 e ainda assim muito bonita também, é uma das interfaces mais bonitas entre os smartphones. E com bastante recursos também, no caso do Galaxy A23 temos o suporte aos aplicativos em tela dividida, suporte ao tema escuro, temos os apps em janela flutuante, temos a tela Edge. Apesar de ser um aparelho de entrada, o Galaxy A23 traz a tela Edge, que é essa barrinha lateral que te dá atalho para aplicativos, para funções, para fazer recorte da tela. Então uma barra bastante útil aqui para você utilizar no dia a dia. E a Motorola optou por oferecer o Android padrão, mas isso não significa que ela não tenha colocado os seus recursos especiais, tanto que ela oferece até o aplicativo Moto aqui justamente para você personalizar essas configurações. Então, entre os recursos, temos aqui a opção de você habilitar o aplicativo de câmera com esse gesto, dá para você inclusive trocar entre câmera frontal e traseira. Temos aqui esse outro gesto para você ligar e desligar a lanterna, um atalho aqui no sensor digitais para você abrir um painelzinho com um atalho para 6 aplicativos diferentes, e ele também traz suporte aos aplicativos em tela dividida e suporte ao tema escuro. Então, os dois aparelhos oferecem uma interface personalizada, mas não há dúvidas de que em recursos de software, o Galaxy A23 leva vantagem justamente por trazer a janela flutuante, a tela Edge, são recursos que acabam sendo bastante úteis para utilizar no dia a dia. Porém, quando se fala em interface, a minha percepção é de que o Moto G52 tem uma melhor responsividade, parece que a interface acaba sendo mais fluida a maior parte do tempo aqui no Moto G52. Os dois aparelhos trazem uma tela com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. Isso acaba trazendo maior fluidez durante o uso da interface. Porém, é mais comum experimentar alguns engasgos durante o uso da interface no Galaxy A23. Não é algo frequente, mas a gente percebe uma frequência maior quando comparado com o Moto G52. Em todo caso, os dois aparelhos trazem um desempenho bastante similar. Isso porque eles contam com o mesmo chipset, o Snapdragon 680, com o GPU Adreno 610, trazem a mesma quantidade de memória RAM, 4 GB, e a mesma quantidade de armazenamento, 128 GB. Até em bateria eles são idênticos, ambos com uma capacidade de 5.000 mAh. Na caixa do Moto G52 vem um carregador mais potente, de 33 watts contra apenas 15 watts do Galaxy A23. Aliás, em acessórios, o Moto G52 é bem superior. Além de trazer um carregador mais potente, ele ainda vem com capinha e fone de ouvido, acessórios que não estão presentes no Galaxy A23. Como os dois aparelhos trazem bateria com a mesma capacidade e até mesmo em hardware eles são bem similares, a autonomia também é praticamente a mesma. Com o brilho da tela em 120 lux, Galaxy A23 gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação contra 2% do Moto G52, vantagem do Moto G52. Assistir uma hora de vídeo no YouTube durante uma hora gastou 6% nos dois aparelhos. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 3%
no Galaxy A23 contra 2% do Moto G52, mais uma vez vantagem do Moto G52, porém navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante 1 hora gastou 7% no A23 contra 8% no Moto G52. Nesse caso, a A23 levou uma leve vantagem. Mas podemos esperar uma autonomia de bateria bastante similar entre os dois aparelhos. Talvez, em algumas situações, o Moto G52 leve uma pequena vantagem por causa da sua tela AMOLED. Então, utilizar um papel de parede escuro, por exemplo, pode beneficiar na autonomia da bateria, já que nas telas AMOLED, cada pixel tem sua própria iluminação e um papel de parede, por exemplo, com um fundo preto, pode deixar esses pixels desligados. Falando aqui dos sensores, tanto o Moto G52 quanto o Galaxy A23 traz um sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.8. O Galaxy A23 traz mais 3 lentes, uma ultra-wide de 5 megapixels com abertura de 2.2 e 2 lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4. O Moto G52 traz uma lente ultra-wide de 8 megapixels, uma resolução um pouco maior, com abertura de 2.2 também, e uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Câmera frontal do Moto G52 tem o dobro da resolução, são 16 megapixels, mas com uma abertura menor de 2.5 contra 8 megapixels e abertura de 2.2 do Galaxy A23. Na prática, se olhar muitos detalhes, os dois aparelhos até trazem resultados bastante similares e conseguem se sair muito bem na sua faixa de preço. Gostei bastante do resultado dos dois aparelhos, considerando a faixa de preço. Mas se olharmos com atenção, dá para notar que o Galaxy A23 leva uma pequena vantagem quando se fala em alcance dinâmico, em HDR. A gente percebe que as imagens apresentam um melhor sombreamento, a gente consegue enxergar mais detalhes nas imagens com o Galaxy A23 do que no Moto G52, mas essa diferença não é muito grande. Isso considerando a câmera principal e a ultra-wide. E aqui uma curiosidade, a câmera ultra-wide de 5 megapixels do A23 acabou se saindo levemente melhor do que a ultra-wide de 8 megapixels do Moto G52, para a gente ver que megapixels nem sempre é tudo, mas os dois entregaram resultados muito bons. Esse melhor contraste, esse melhor alcance dinâmico também foi registrado durante os vídeos. Apesar dos dois aparelhos terem trazido uma qualidade bastante similar, mas nos detalhes a gente percebe uma pequena vantagem para o Galaxy A23. Agora o mais curioso fica para a câmera frontal. Mesmo com metade da resolução, 8 megapixels, a qualidade das imagens ficou melhor no Galaxy A23. Aqui a gente já consegue notar uma diferença maior, principalmente por causa do HDR do A23, que é bem mais eficiente do que o HDR do Moto G52. Quando a gente faz as selfies, principalmente quando a imagem de fundo está muito clara, a qualidade acaba sendo bastante superior no Galaxy A23. E o A23 ainda leva a vantagem de trazer modo retrato com suporte ao HDR, um recurso que não está presente no Moto G52. Eu estou deixando exemplos para vocês poderem conferir. Ambos os aparelhos conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Trazem também modo noturno, mas apenas para a câmera principal. Aqui eu também notei uma leve vantagem para o A23, apesar dos dois terem trazido bons resultados. O modo macro nos dois aparelhos ficou bastante similar, mas aqui eu achei que o Moto G52 apresentou uma leve vantagem, o A23 apresentou cores mais lavadas. As fotos ficaram mais bonitas no Moto G52, além do fato de que ele permite utilizar o modo macro para vídeos também, algo que não está presente no A23. Mas a diferença na qualidade das imagens entre os dois aparelhos não foi muito grande. Vi uma pequena vantagem, uma leve vantagem para o Galaxy A23, exceto na questão da câmera frontal, onde aí sim eu acho que o A23 foi melhor do que o Moto G52, mesmo trazendo um sensor frontal de apenas 8 megapixels. E agora vamos dar uma olhada no áudio, começando pelo Moto G52. O Moto G52 traz áudio estéreo, um alto-falante na parte inferior e outro na parte superior. E aqui no Galaxy A23, o A23 traz apenas áudio mono, o som sai apenas por baixo, não sai por cima. Em qualidade, os dois aparelhos têm um bom resultado. Temos vários vídeos aqui no canal para vocês poderem conferir. Mostrando o Moto G52 de novo. Interessante, R$ 3.600 à vista ou 4.000. E aqui temos vários vídeos aqui no canal para vocês poderem conferir. E o seu preço de lançamento foi bem interessante. R$ 3.600 à vista ou R$ 4.000 a prazo. Olha, o A23 tem um áudio bom, tem um bom volume, uma boa qualidade, mas aqui o Moto G52 acaba se saindo melhor por trazer o áudio estéreo, inclusive com suporte ao Dolby Atmos. Então acredito que o Moto G52 acaba se saindo melhor nesse quesito. Acho que até o A23 tem suporte ao Dolby Atmos também, mas com um fone de ouvido conectado. Eu não tenho certeza disso. Em todo caso, fica aqui a menção, mas por trazer o áudio estéreo, o Moto G52 acabou se saindo melhor nessa. E aqui mostrando a tela dos dois aparelhos, Moto G52 em cima e Galaxy A23 embaixo.
e aqui mostrando os ângulos de visão. São duas telas com uma qualidade bem legal, resolução Full HD+, taxa de atualização de 90 Hz. O Moto G52 leva a vantagem de trazer o display OLED e também por trazer bordas mais finas. E mesmo trazendo uma tela com o mesmo tamanho de 6,6 polegadas, por causa de tudo isso ele acaba sendo o smartphone mais compacto. Conectividade é outro ponto onde os aparelhos se saem muito bem. Ambos trazem conexão USB tipo C, vem com Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz, e olha só, ambos trazem suporte ao NFC, podendo aí ser utilizado para meio de pagamento, como o Google Pay, por exemplo. Então, ambos também contam com suporte ao NFC, algo bem positivo. O Moto G52 acaba trazendo uma vantagem que é no áudio estéreo, um recurso que infelizmente não está presente aqui no Galaxy A23 e também está melhor no preço. Pelo menos nesse momento é possível até encontrar o Moto G52 custando abaixo dos R$ 1.200. Eu cheguei a encontrá-lo até por R$ 1.120, mas é comum encontrá-lo aí na faixa dos R$ 1.150, contra mais ou menos R$ 1.250 aqui do Galaxy A23. A gente sabe que preço está sempre mudando, então pode ser que até a situação se inverta, mas não há dúvidas de que os dois aparelhos trazem preços e características bastante similares. A performance dos dois é bastante semelhante também. O Moto G52 apresentou menos engasgos durante o uso da interface, mas o Galaxy A23 traz mais recursos de software e ainda tem a vantagem de suportar mais atualizações. O Moto G52 só vai receber o Android 13, é a única atualização garantida pela Motorola, enquanto que o Galaxy A23 deve receber 4 atualizações de Android, já que a Samsung mudou a sua política de atualizações e está oferecendo 4 atualizações de Android aí para a família Galaxy A e até 5 anos de atualizações de segurança. Eu não sei se realmente, será que a Samsung vai cumprir essa promessa? Olha, não sei, mas pelo menos o Android 13 e até o 14, o Galaxy A23 deve receber com muita facilidade. A Samsung tem mandado muito bem nesse aspecto. Já o Moto G52, pelo histórico da Motorola, deve ficar somente no Android 13 mesmo, não deve receber atualizações futuras. Mas o Moto G52 leva algumas vantagens. Primeiro, pelo seu display OLED, que tem uma qualidade excelente e ainda conta com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. O aparelho apresentou uma interface com menos engasgos durante o uso quando comparado com o Galaxy A23. Vem uma caixa recheada de acessórios e pelo menos nesse momento ele está custando mais barato do que o Galaxy A23. E o A23 leva a vantagem na questão das câmeras, trazendo uma qualidade não muito superior, mas melhor quando comparado diretamente com o Moto G52. Inclusive a Motorola tem evoluído aí nas câmeras dos seus smartphones. Antigamente a Samsung reinava, mesmo nos modelos mais simples, e a Motorola está chegando junto, mas acredito que o A23 ainda leve vantagem na qualidade das fotos. E o A23 ainda oferece mais suporte às atualizações. Em todo caso, são duas ótimas opções de compras, estão com preços bem legais aí na faixa dos R$ 1.200, então são dois smartphones muito bons aí para quem não quer gastar muito, ainda assim quer aparelhos de qualidade. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Deixe aí nos comentários qual é a sua opinião, qual dos dois aparelhos você escolhe e por que, se você ficaria com o Moto G52 ou com o Galaxy A23, ou se compraria uma terceira opção nessa faixa de preço aí dos R$ 1.200. Deixe aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo e não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!